Empatia. Muita gente fala e usa essa palavra, mas poucos estão dispostos a realmente exercitar e praticar esta tão famosa, tão dita por aí, tão popular palavra chamada empatia. E como que a gente pode de fato aprender a usar isso no nosso dia a dia para que a gente consiga entender melhor o próximo, consiga se colocar no lugar do outro. Tudo começa em de fato a gente abster das nossas crenças por um momento e se colocar como o aprendiz, se colocar como uma pessoa que está ali disposta a ouvir, a conhecer e a simplificar a vida do outro ou o tema que a gente está ensinando. Então, para a gente conseguir de fato exercitar a tal da empatia, a gente precisa primeiro se colocar no lugar do outro, não só falando que entende ou não só falando, usando a palavra como se ela fosse alguma palavra mágica, alguma fórmula milagrosa que vai fazer com que a gente entenda o outro. A gente de fato mesmo que precisa ser feito é deixar o nosso ego de lado por um tempinho e ouvir o próximo, como se a gente conseguisse limpar a nossa mente naquele momento e deixar de lado tudo o que a gente sabe, tudo que a gente acredita, para entender o outro da forma pura, como se a gente se tornasse uma página em branco naquele momento e aquela outra pessoa fosse a responsável por começar a escrever aquele diálogo. E é assim que a gente vai conseguir usar a empatia na prática. Mas, para alcançar esse nível, a gente precisa primeiro entender que a gente não sabe de tudo e que a gente tem que ser humilde o suficiente para deixar aquelas nossas crenças por um momento afastadas e deixar com que o nosso pensamento não interfira no julgamento daquele momento. Na verdade, o que a gente precisa mesmo é não julgar naquele momento, só ouvir, só entender o outro, só tentar entender o que a pessoa está passando, qual que é a dificuldade dela. Isso é uma coisa que a minha profissão como professor me possibilita fazer todos os dias, pois volta e meia eu pego um aluno com alguma dificuldade ou uma pessoa que nunca teve contato com a língua ou que realmente sofre para aprender uma coisa nova. Às vezes a pessoa não consegue se planejar, às vezes a pessoa ouviu a vida inteira que aquela coisa não é para ela, que ela não deve aprender, que ela não precisa, que não faz sentido, que ela tinha que focar em alguma coisa diferente e entre outras coisas que a gente ouve durante a vida. E quando eu estou com uma pessoa nessa situação, que a pessoa está ali lutando, está se esforçando, mas está difícil conseguir um progresso, eu sempre tenho que dar um passo atrás e mudar a minha estratégia. Se o que eu estou fazendo não está funcionando para aquela pessoa, se a minha metodologia naquele momento não está sendo suficiente, eu vou precisar encontrar uma nova forma de conduzir a aula, de conduzir o raciocínio, até que aquele assunto faça sentido na cabeça da pessoa. Então, nesse momento, nessas situações, eu preciso esquecer que eu sei e me tirar 100% da posição de professor e me colocar como um aluno com dificuldade, como um aluno que está tentando, mas não está conseguindo. E aí sim, tentar entender pelo lado do outro e não somente repetir as regras ou repetir as fórmulas como se isso fosse suficiente, porque jamais vai ser. Se a pessoa está com dificuldade, é porque alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está falhando. E a gente precisa descobrir qual que é a raiz. E para isso, muitas vezes, a gente vai ter que voltar lá na estaca zero e começar tudo de novo. Mas, para chegar nesse ponto, a gente precisa entender que o problema também não está do meu lado, o problema não está do lado do aluno. O problema está numa raiz que a gente vai precisar descobrir, estudar para entender onde tudo começou e qual que é o jeito de solucionar. É óbvio que isso é cansativo, isso demanda tempo, às vezes a gente vai ter que ficar no mesmo assunto por várias aulas para conseguir entender tudo por trás, para conseguir voltar para a base mesmo e começar do zero. Mas isso não é algo negativo, isso é algo essencial muitas vezes. E a empatia reside nisso, nessa vontade de aprender com o outro
conhecimento ensina e nessa vontade de deixar de lado todo aquele achismo, deixar de lado todas as teorias, deixar de lado tudo que não funcionou e começar do zero mais uma vez. E isso acaba fazendo com que as outras áreas da vida sejam afetadas também positivamente, pois se eu consigo fazer isso em aula, eu consigo fazer isso também em outros relacionamentos. E isso faz com que as coisas fluam melhor, com que todo o resto da estrutura da vida fora do profissional também acabe sendo direcionada por esse lado. Eu sei que é muito difícil, é muito complicado fazer tudo isso. Muitas vezes a primeira coisa que a gente vai querer fazer é julgar. Viu que a pessoa fez alguma coisa errada, já pensar, meu, não é possível que essa pessoa fez isso de novo. Viu que a pessoa cometeu o mesmo erro e falar, meu, não tem condição. Não dá para entender essa pessoa mais uma vez indo por esse caminho, fazendo o mesmo erro. Mas a gente tem que dar esse passo atrás e observar como alguém que não está ali para julgar, está ali para ver as coisas como elas são, sem nenhum juízo de valor, apenas as coisas como elas são. Isso sim é exercitar a empatia na prática. Não é só usar essa palavra em currículo ou em texto ou para qualquer outra situação, simplesmente para sinalizar virtude e falar que é uma pessoa que se importa com os outros. Isso é fácil, o difícil mesmo está em exercitar isso no dia a dia, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente educa, com as pessoas que vão aparecendo na nossa vida. Aí sim, quando a gente aprende a dar esse passo atrás, deixar o ego de lado e analisar as coisas como elas são, sem esse juízo de valor, aí a gente pode exercitar um pouco mais a empatia. E aí também que reside o amor ao próximo, pois a gente não está preocupado em vencer aquilo ali, a gente não está preocupado em simplesmente dar a nossa opinião e querer convencer o outro a fazer de outra forma. A gente está preocupado em entender o próximo e se colocar no lugar dele ou dela para conseguir melhorar. E no final das contas, todo mundo sai ganhando. A pessoa que recebeu essa atenção especial, a pessoa que recebeu esse carinho e entendeu que a gente se colocou no lugar dela, e nós também acabamos ganhando, porque a gente aprende a ser melhor. Então, fica de tarefa de casa para que você observe quando alguém vier contar alguma coisa, vier pedir ajuda, ou você precisar ensinar alguém. Lembre-se disso, tente se colocar no lugar do outro, matando o seu ego e colocando a pessoa em destaque, tentando entender o lado dela, sem julgar e simplesmente vendo as coisas como elas são. Até a próxima, valeu!